Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco. Quero partilhar um pouco da liturgia deste domingo, dia 21/6/2020, quando a igreja celebra o 12º domingo do tempo comum. A grande mensagem da palavra de Deus nesta liturgia é sermos profeta, discípulos missionários de Jesus Cristo. Você anuncia a Deus, você profetiza como você foi chamado no dia do seu batismo. A primeira leitura deste domingo é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. O profeta Jeremias foi um profeta que fora chamado, ainda muito jovem, à missão de ser profeta. No primeiro momento, ele disse que não podia, porque era muito jovem e não sabia nem falar. Mas Deus disse ao profeta: antes que tu nascesses do ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei para ser meu profeta. E Jeremias não pôde rejeitar, então, o chamado de Deus para ser profeta. E nesta leitura de hoje ele está testemunhando o que é ser um profeta, a dificuldade de ser profeta. Ele vai dizer que todos os amigos observam minhas falhas, não são os inimigos, são os amigos, não é? Então, falar de Deus, testemunhar Deus, denunciar as injustiças, não é mesmo fácil. Só que ele, nesta leitura, vai dizer uma coisa muito bonita, que Deus não abandona aqueles que Ele os chama. Veja que bonito o testemunho do profeta Jeremias. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Todos aqueles que Deus os chama, Ele está sempre presente na vida dos seus. Mas temos medos. O evangelho deste domingo, o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33, ele vai apontar para nós, né? Durante 3 vezes ele vai dizer sobre os medos. Quais são os nossos medos? Quais são os seus medos? O primeiro medo: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenham medo dos homens. Todos nós temos medo. Medo dos homens. Nós temos medos de falar de Deus, nós temos medo de anunciar o Senhor da vida, nós temos medo de denunciar as injustiças. A gente pensa: o que vão dizer de mim se eu disser isso? Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade, a gente tem medo de dizer por conta de sofrer alguma retaliação, por conta de sofrer alguma coisa que vai prejudicar a nossa vida. Mas temos que ser testemunho, queridos irmãos e queridas irmãs, sobre Deus a cada ser humano, a cada homem. O segundo medo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. É uma palavra meia dura, não é? Não ter medo daquele que mata o corpo, mas ter medo daquele que mata o corpo e a alma. Todos nós temos medo de morrer, com certeza, não é? Por isso a gente tem medo. Nós, seres humanos, não é? Quando estávamos no seio da nossa mãe, no ventre de nossa mãe, a gente também tinha medo de vir a este mundo. Por isso, todos nós, né, quando nascemos, criança, nascemos chorando, porque no ventre da mãe estava melhor para vir a este mundo. Agora nós estamos neste mundo, no seio da Mãe Terra, e não queremos ir para um outro mundo, no desconhecido, que é um mistério.
mas não deixe que destrua a tua fé. Tenham medo daqueles que podem matar o corpo e a sua alma ir para o inferno. E um terceiro medo, Jesus vai dizer: não se vende 2 pardais por algumas moedas, portanto nenhum cai no chão sem que Deus o consinta. Quanto a ti, até os fios de cabelos da sua cabeça estão todos contados. Vós não valeis mais do que muitos pardais? Com certeza. Como filhos e filhas amadas de Deus, nós valemos muito para Deus. Nós somos seres únicos a Deus. Por isso, não tenhais medo de ser discípulo e discípula missionária de Jesus Cristo. Na carta de São Paulo aos Romanos, deste domingo, capítulo 5, versículo de 12 a 15, São Paulo vai dizer à comunidade de Roma e a todos nós que se por um homem o pecado e a morte entrou no mundo, por um outro homem veio a ressurreição e a vida. O outro homem, Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão. Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso é claro que a gente tem medo, mas nós temos que acreditar nas palavras de Jesus. Então nesse domingo, como no domingo passado, Jesus, ele chamou os seus discípulos e agora ele está dando as suas orientações de como proceder. Não ter medo de anunciar esta grande verdade de fé que todos nós católicos, apostólicos, romanos e cristãos que somos, acreditamos. Um dia vamos estar junto de Deus e precisamos fazer de tudo para que um dia isso aconteça de verdade, testemunhando sempre a nossa fé neste Jesus que é caminho, verdade e vida. E te chama e me chama neste dia a sermos discípulos e missionários. Se você me negar diante dos homens, eu também os negarei, ainda diz nesse santo evangelho. Mas se você der testemunho de mim diante dos homens, eu sempre vou estar contigo. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus o abençoe.